Hoje vamos descomplicar um tema importante na questão da fertilidade de solo, a CTC e suas implicações nas produtividades das culturas. Bom, professor Valdir, uma pergunta bem pedida aí do pessoal que a gente faz atendimento no suporte do sistema. O que é a CTC do solo e para que ela serve? Uma pergunta simples e direta. Bom, Daniel, a CTC é a capacidade de troca de cátions. Então, como é que ela é determinada? Ela é determinada através do somatório dos cátions cálcio, magnésio, potássio, mais alumínio e hidrogênio. E ela serve como parâmetro para determinar a calagem do solo, ou seja, a correção da acidez e a elevação da saturação de bases é feita em cima da CTC. Tem uma forma de classificar essa CTC do solo? Então, a CTC tem variações grandes em relação ao tamanho dela em termos de cargas, né? Então ela tanto pode variar de CTCs baixas, que estão aí na faixa de 3, 4 centimol de carga por decímetro cúbico, até 15 a 20 centimol de carga, que são CTCs elevadas, que correspondem a solos argilosos e que também geralmente tem alta teor de matéria orgânica. Então quer dizer que uma CTC, por exemplo, de 5 centimol seria uma CTC baixa e uma CTC de 15 centimol seria uma CTC alta, é isso? Relativamente, porque assim tem CTCs menores que 5 também e que estão principalmente em solos arenosos com baixo teor de matéria orgânica. Agora, solos argilosos e com teores altos de matéria orgânica geralmente terão CTCs elevadas. Na literatura, para efeito de classificação das CTCs, a gente faz uma separação de menores que 8 centimol de carga e maiores que 8 centimol de carga. Certo, e isso o sistema Analisolo faz essa classificação já, né? Exatamente, o sistema Analisolo faz essa classificação porque o sistema justamente utiliza parâmetros um pouquinho diferenciados para você entender quando é que os nutrientes estão equilibrados numa CTC abaixo de 8 e uma CTC acima de 8 centimol de carga. Em termos práticos, eu posso afirmar que uma CTC baixa, por exemplo, 6 centimols, ela vai exigir do agricultor uma correção de solo mais frequente do que se compararmos com um solo de CTC de 12 centimols? Ou seja, por exemplo, se a CTC for baixa, eu preciso corrigir o calcário, o potássio e o fósforo com uma frequência maior do que um solo com CTC maior? Com certeza, se houver produtividades semelhantes ou parecidas, vamos dizer assim, se tiver uma produtividade de 3.500, 4.000 quilos por hectare de soja, nas duas áreas, com certeza, o solo que tem uma CTC menor, os nutrientes serão esgotados antes, porque a capacidade de armazenamento de nutrientes nesses solos é bem menor. Então seria aquela história da geladeira, uma CTC maior, eu poderia comparar então com uma geladeira side by side, uma geladeira grande com bastante espaço para armazenar alimentos, né? Enquanto a CTC menor é como se fosse um frigobar, né? Pequeno e com uma limitação de espaço. Então, por isso que essa necessidade de repor com uma frequência maior os nutrientes seria no frigobar, seria uma necessidade maior, né? Exatamente, você fez uma comparação interessante, porque a CTC ela é a capacidade do solo em armazenar nutrientes. Então, quanto maior é a capacidade dela, ou seja, quanto maior o centimol de carga que essa CTC tem, ela também tem uma maior capacidade de armazenamento de nutrientes. Se você tem um solo, que nem você falou, de 6 centimol de carga e outro de 12, esse de 12, para você atingir saturações, por exemplo, 70%, vai ser o dobro, comparando que seja as saturações estejam iguais no 6 e no 12 centimol, a quantidade de calcário para atingir a saturação de 70% tanto num solo quanto no outro vai ser o dobro de calcário.
É por isso que a CTC é tão importante na determinação da necessidade de calcário. A CTC menor ela vai muito menos produto, só que também tem que repor com muito mais frequência. Exatamente. Argiloso, né? Inclusive não só o cálcio e o magnésio com as calagens, mas também o potássio, porque para manter o equilíbrio tem que se manter então essa adubação mais constante de potássio também. Então, por isso que na verdade muitas vezes eu vejo, por exemplo, agricultores que trabalham em solos argilosos, que possuem solos argilosos, normalmente eles têm a possibilidade de produzir alguns anos sem corrigir o solo e continuam produzindo. Por quê? Porque a CTC é maior, existe uma sobra de alimentos, né, de nutrientes, e por consequência você consegue produzir por mais anos, só que também quando se esgotar você vai ter um custo altíssimo para você repor esse estado nutricional do solo, né? É por isso mesmo, inclusive, não se recomenda que o agricultor fique muito tempo sem fazer as devidos tratos no solo, ou seja, corrigir o solo com mais frequência é importante para manter então essa disponibilidade de nutrientes e não depois depender de um aporte muito grande de recursos para poder fazer essa correção de modo adequado. Bacana. Em relação ao CTC, eu posso aumentar a CTC ou diminuir, ou ela é sempre um valor fixo, não vai mudar? Olha, de modo geral, os valores da CTC são fixos, mas veja bem, temos no Brasil, tem solos altamente intemperizados, que tem uma característica, que é a liberação de cargas pH dependentes. O que significa isso? Que dependendo da elevação que eu tiver do pH, eu vou ter a liberação de cargas que estão lá retidas no solo através de óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio e acaba retendo essas cargas. Com a chamada despronotação, essas cargas são liberadas e há um aumento da CTC do solo, mas normalmente em solos já trabalhados de algum tempo, essa CTC praticamente não muda. Então para mudar esse valor é muito difícil, então. Existe essa questão, né? Em solos que existem cargas pH dependentes, essa CTC pode mudar em função da elevação do pH do solo. Certo. Em relação à classificação da CTC, que você me falou, abaixo de 8 e acima de 8 centimol, como é que ficam as relações de equilíbrio, como por exemplo a relação cálcio dividido por magnésio, tem uma outra relação também cálcio dividido por potássio, magnésio dividido por potássio. Essas relações, elas são modificadas em função dessa CTC ou não vai mudar nada? Em função do tamanho da CTC, ou seja, abaixo de 8 centimol, ela segue uma dinâmica e acima de 8 centimol, então as relações elas devem atender a certos pré-requisitos. Por exemplo, por que cálcio para magnésio, a relação para solos com teores com CTCs menores que 8, elas são mais estreitas, ou seja, de 2 para 4. Isso é em função de que o magnésio ele também tem que atender o mínimo lá de 0,8 a 1 centimol de carga no solo para poder suprir a necessidade das culturas. Então, antes de observar a relação cálcio para magnésio, eu vou observar essa questão do magnésio, que deve ter em torno de 0,8 a 1. Também a questão do potássio, em função também dessa menor disponibilidade, deve ser feito então um parcelamento desse potássio em cobertura para manter esse equilíbrio nesses solos com CTCs menores. Agora, para CTCs maiores, já as relações elas mudam um pouco. Inclusive o sistema Analisolo ele faz esse trabalho de monitoramento dessas relações. Então, se você estiver utilizando o sistema Analisolo, ele já monitora todas essas relações para você. Então ele vai fazer essa separação entre menor que 8, maior que 8. Exatamente, ele tem no sistema, tem essa separação. Para CTCs menores que 8, você vai ter um comportamento um pouquinho diferenciado nas relações de equilíbrio. Tudo perfeitamente acompanhado na tela quando você está fazendo o processamento dessas análises. Então seria em função da CTC, quando você tem uma CTC, por exemplo, menor que 8, você
teoricamente teria um solo mais arenoso, então é isso, né? Normalmente são características de solos com menores CTCs, são solos arenosos, matéria orgânica menor também. E teria que respeitar aquela questão do 0,8 centimol de magnésio, né? Isso é o primeiro ponto a se observar, né? Isso é um ponto importante, né, que tem que ser observado, porque se a CTC é menor, às vezes, eu só vou citar um exemplo assim, se eu tenho uma CTC de 4 centimol, se eu colocar 15% de saturação do magnésio, eu não vou atingir 0,8 centimol, eu vou atingir 0,6 centimol de carga por decímetro cúbico, e aí não está atendendo o mínimo lá para a nutrição das plantas, vai ter deficiência de magnésio, mesmo que esteja atingindo lá os 15% de saturação. Por isso que nesses solos é importante observar primeiro os teores de magnésio em termos de centimol de carga e depois observar as relações de equilíbrio. E no caso o sistema ele faz também essa classificação do magnésio para solos mais arenosos, né? Ele vai classificar, ele vai fornecer em centimol também, né, o magnésio? Vai. O sistema fornece tanto em percentagem como em centimol de carga. Certo. Vamos para a última pergunta. Em relação à CTC, nós sabemos que a CTC ela pode ser fornecida como CTC a pH 7 ou CTC efetiva. Mas assim, para o agricultor ou para o profissional que está fazendo sua recomendação de calcário, qual dessas duas CTCs ele vai utilizar e qual a CTC que é fornecida na análise do laboratório? Normalmente a CTC, a pH 7, é a que é fornecida pelo laboratório, pelos laboratórios todos, né? Eventualmente algum laboratório fornece também a CTC efetiva, mas essa não tem importância para correção do solo. O que eu devo observar é a CTC a pH 7. Essa é a CTC que eu vou utilizar para fazer o cálculo da calagem, o cálculo da correção para corrigir a acidez do solo. Então tá bom, obrigado pelas respostas. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje, respondendo algumas perguntas que o pessoal tem feito ou nos comentários do YouTube ou também na plataforma dos cursos. Se você gostou então do vídeo, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, também de ativar o sininho para ser informado toda vez que sair um novo vídeo.